Olá, estamos aqui iniciando mais um Amostrado Podcast. Estamos aqui no evento do Dr. Roberto, né, Tribunal do Júri, segunda edição. Estamos aqui com um dos palestrantes que passou aqui agora há pouco, né, fez uma das palestras brilhantes aqui no evento produzido pelo Dr. Roberto e os amigos, né. Então, estamos recebendo o Dr. Estênio Alves. É isso, doutor? Satisfação em recebê-lo aqui no nosso Amostrado Podcast. A satisfação é toda minha. Saio de Mossoró e venho aqui participar do evento do meu amigo Roberto Duarte e a oportunidade que eu tenho para falar com o amigo Lázaro aqui no podcast Amostrado. Doutor, a gente agradece, né, por esse tempo do doutor, né? A gente sabe que o doutor não reside aqui em Juazeiro do Norte, né, como falou há pouco, né, vai ter sua viagem, né, mas a gente agradece por ter disponibilizado esse tempo para conversar um pouco aqui sobre o evento, sobre sua carreira, sua profissão, né? E uma das primeiras perguntas que eu costumo fazer, né, é por que o direito e por que a área criminal? Veja só, por que o direito? O direito é um sonho de infância. É um sonho de infância. Eu não tenho advogados na família, não tenho ninguém do direito na minha família. Contudo, de tanto ver advogados brilhantes aí, quando era muito novo, eu sempre demonstrei um interesse pelo direito, especialmente pela advocacia criminal. Desde o início eu queria advocacia criminal. Terminei a faculdade, fui assessor de juiz na área civil, certo? Depois vim ser diretor de secretaria aqui no Ceará, Morada Nova, 2 anos e meio, até que eu decidi parar tudo e dizer, não, eu vou viver o meu sonho. Já tinha passado no AB, disse, eu quero advogar na área criminal. E a partir daí, eu pedi a exoneração do meu cargo, certo? E fui se aventurar na advocacia criminal, certo? A oportunidade em que eu precisei realmente fazer a especialização, construir uma bagagem, e aí eu conheci pessoas fantásticas, a exemplo de Roberto Duarte. Maravilha, né? A gente acompanha ali a sua palestra, né? A sua fala, né? Durante aqueles minutos. Eu sei que é um tempo reduzido, porque tem outros palestrantes, mas eu estou sobre desenvolver bem ali a sua palestra. E eu gostaria que o doutor comentasse um pouco o tema escolhido, né? E o tema trabalhado ali com aqueles jovens advogados e estudantes do direito. Veja só, o tema proposto foi o exercício do direito ao silêncio. Tema proposto pelo organizador do evento. E eu achei muito interessante, porque eu já venho falando disso há um tempo, em outras palestras, lá em Petrolina, em Mossoró, em Recife, e é justamente esse tema. O exercício do direito ao silêncio, quando bem aplicado, podemos extrair um resultado positivo. Ao passo que, se não for bem aplicado, se não tiver a técnica adequada, com certeza aquele direito ao silêncio conduzirá o nosso constituinte a uma condenação. Seja porque falou demais, seja porque não falou nada. Conduz, principalmente quando estamos tratando ali de processos de júri, processos que é envolvido uma trama e que fatalmente vai desaguar lá no tribunal do júri, e com isso sabemos que no júri popular quem decide é a população, é o corpo de sentença, são os jurados. Maravilha, né? O doutor conseguiu trazer exemplos ali, né, durante sua palestra, e assim, pegando esse gancho do doutor falou no início, que pediu a exoneração no cargo, foi uma decisão muito difícil, né, porque você já tinha uma estabilidade ali, né, já tem aquele cargo ali como diretor, né, já o juiz já tem um apreço muito grande, né, pelo doutor, né, por já estar trabalhando ali, né, já conhece a logística, já tem aquele entendimento, mas o doutor abriu mão digamos assim, dessa estabilidade, para seguir um projeto, né, um projeto que poderia dar certo, como também não poderia não dar certo. Que bom que está dando certo, né, que está dando frutos, né, que o doutor iniciou. Então, parabéns pela sua palestra, pela sua desenvoltura na palestra, né, pela sua desenvoltura na profissão. Então,
essa palestra ela vem enriquecer, eu acredito que vem enriquecer muitos aqueles que estão ali, né? E a atuação do advogado na área criminal. Gostaria que o doutor comentasse um pouco como é essa atuação, a questão de fechamento de contrato, de honorários, enfim, fique à vontade para falar. Vamos lá. Primeiramente, em delegacia, foi o primeiro ponto que eu abordei aqui no nosso curso. A delegacia é um ambiente muito hostil, principalmente para o advogado criminalista. Muitas das vezes, quando o advogado chega na delegacia, há uma pressão muito grande. Há um constituinte que acabou de ser detido, muitas vezes trocou tiro com a guarnição, trocou tiro com a polícia. Então, os ânimos ali estão exaltados. Se o advogado chegar lá de qualquer jeito, sem a devida atenção, sem a devida técnica, com certeza sairá de lá menosprezado. E isso a advocacia criminal não permite. Certo? Por isso que eu costumo dizer, a advocacia criminal é perigosa, Estênio? Eu diria que não. A advocacia criminal é melindrosa. Você precisa saber trabalhar na advocacia criminal. Porque se você não souber, se você não tiver a técnica adequada, você vai terminar, e é uma expressão que eu utilizo, você vai terminar colocando um alvo nas suas costas. Seja desde o momento inicial de celebrar um contrato. Se você não for claro no momento de celebrar o contrato com o seu constituinte, em momento posterior, quando você for explicar, por exemplo, estava aqui incluído no contrato uma cláusula de êxito, na qual você agora tem que pagar determinado valor, porque nós vencemos o processo, você foi absolvido. Uhum. Se você não explicar isso desde o início ao seu constituinte, corre um sério risco dele ficar com raiva de você, pensar que você está tentando enganá-lo, e a partir daí você tem um problema. Porque geralmente o nosso cliente, o nosso constituinte, são aquelas pessoas que praticam crimes. E você, advogado criminalista, você não vai querer ter um dissabor com pessoas dessa natureza. Então, se você tiver um trabalho sério, se você tiver um trabalho transparente, você não vai se envolver em situações como esta. Seja na celebração do contrato, seja no primeiro contato mesmo, no primeiro atendimento em delegacia, você precisa ser muito firme e saber realmente trabalhar dentro da técnica, sem desrespeitar a autoridade policial, sem desrespeitar o próprio delegado. Agora, cuidado, uma coisa é não desrespeitar e outra coisa é baixar a cabeça para a ilegalidade. Você não precisa desrespeitar, mas você precisa ter a técnica, você precisa ter a postura adequada para saber quando é que o seu direito está sendo ali tolhido, o direito do seu constituinte está sendo tolhido. Maravilha, é verdade. A gente tem que... Quem atua nessa área criminal, ou não atua na área criminal, atua na área civil, e a gente tem que ter muita cautela, quer seja em qualquer área do direito, né? A gente tem que ter muita cautela e ser transparente com o cliente. Principalmente na área criminal, você diz, olha, infelizmente você vai ser condenado, o que a gente pode fazer é reduzir isso aqui, tentar essa via, tentar essa outra, e explicar para que ele não seja pegue de surpresa. Aí você disse que eu ia ser absolvido, como tem advogado que diz por aí, não, aqui a absolvição dá certa, aqui não tem para onde correr não, o cara vai ser absolvido e de repente vem uma condenação. Lázaro, a palavra perfeita é transparência. Você precisa ser transparente com o seu cliente, você precisa ser transparente na sua tese, para que depois ele não fique achando que você prometeu um resultado que não pode cumprir. Isso é o pior erro da advocacia criminal, prometer um resultado que não pode cumprir, seja numa absolvição, seja numa eventual soltura, né, do seu constituinte. Olha da tragédia na vida do advogado criminalista, aquele que me paga aqui X de honorários que daqui a 15 dias você está solto. O poder de soltar esse cidadão não é do advogado. O advogado vai ali trabalhar, o advogado vai manejar a peça, o recurso processual cabível. Quem vai decidir acerca da liberdade do cidadão é o juiz, é o judiciário. Como é que eu vou prometer uma situação em que a decisão não está nas minhas mãos? Então isso é um erro grosseiro que infelizmente alguns advogados criminalistas ainda cometem. Há um tema muito discutido, não sei se
vai ser ainda debatido durante o evento, mas tem um tema que é sobre a precificação. Aquele advogado que está iniciando, ele não tem muito o traquejo de quanto valor cobrar, de como cobrar, né? E essa precificação, ela fica, eu digo isso porque no início da advocacia, eu não atuo na área criminal, mas no início você pega de tudo, né? E aí aparece de tudo. E chegou até mim para fazer um habeas corpus. A família chegou e disse, a gente queria fazer um habeas corpus, eu muito recente, não tinha muito conhecimento, e eu disse, e agora, qual é o valor que eu cobro? Aí eu fiquei, conversei com outro advogado que não era da área criminal, era um civilista também, e ele disse, não, vamos cobrar 1.500, vou dar aqui esse exemplo, para servir como exemplo, vamos cobrar 1.500, e aí eu chamei o pessoal e disse, a gente cobra aqui o valor de 1.500 para dar entrada e tudo, enfim, aí... Tá bom, doutor, a gente vai pensar, tal. E passou, se não fechamos contrato. E depois lá na frente a gente se encontrou, e aí já com a experiência e tal. E eu disse, e aí naquela época deu certo aquele habeas corpus? Deu certo, doutor. A gente fez com outro advogado, não desmerecendo, a gente agora pode comentar, né? Já passou muito tempo e tal. A gente fechou com outro advogado, ele cobrou 10 mil para fazer. Então assim, não tinha noção nenhuma de cobrar, de quanto cobrar, de como cobrar, né? E o valor de cobrar, e talvez pelo valor que foi repassado, ele não se sentiu seguro. E o cara chegou, talvez eles devem ter pensado, por que um cobra 10 e o outro cobra 1.500? Será que vai fazer só por fazer? Então a precificação, e eu trago esse exemplo, né? Eu trago esse exemplo dessa precificação justamente para dizer, algo que aquele advogado que é mais experiência, ele já tem aquele traquejo, né? Agora, claro, tem que analisar o processo. Cobrar honorários é uma arte e nem todo advogado sabe. Nem todo advogado sabe. Isso não é uma preocupação só sua. Isso é uma preocupação minha. Isso é uma preocupação de todo advogado iniciante. Né? Não adianta que a gente dizer, eu já iniciei sabendo de tudo, eu já sei de tudo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Erros, também cometi vários erros no início da advocacia. A gente sai perdido. A grande verdade, o curso de direito nenhum prepara para a advocacia. Principalmente para a advocacia criminal. Não prepara. E aí, quando a gente se depara com determinadas situações, a gente não sabe cobrar. É por isso que precisamos de pessoas ao nosso lado que realmente já pratiquem a advocacia criminal para, a partir daí, a gente começar a ter um apoio. O advogado criminalista, ele precisa ter um apoio de um outro colega criminalista que já esteja aí na batalha há um tempo, certo? E eu fui agraciado, eu fiz o meu primeiro júri aqui no Ceará, lá em Morada Nova, certo? Porque eu era diretor de secretaria de Morada Nova, então eu montei o meu escritório em Morada Nova, certo? E foi bem no início que Talvani Moura também montou o escritório dele. Então o primeiro júri que eu fiz foi ao lado de Talvani Moura, porque justamente não é que eu não me sentisse seguro para fazer o primeiro júri, mas eu senti a necessidade de ter ao meu lado um colega que já tinha feito júri. Isso é natural. Eu acho que seria, da minha parte, uma irresponsabilidade gigantesca estar com um cliente ao meu lado, uma situação que eu nunca tinha participado de um júri e ir sozinho para um júri, para uma situação que eu nunca tinha participado. Então, para ser mais seguro, eu chamei um colega advogado que já estava ali no tribunal do júri. E é essa orientação que eu dou ao colega advogado que está iniciando. Ele precisa pegar na mão de um outro colega que já esteja aí na profissão há um tempo. Isso não é demérito nenhum. Isso, muito por contrário, isso demonstra que ele tem uma seriedade por seu trabalho, pela vida do seu constituinte, por sua vida. É de advocacia criminal que nós estamos falando, certo? Eu citei aqui no curso exemplos de colegas advogados que vão em delegacia e deixam o cliente falar. E mais, eles orientam que o cliente fale quando não devia falar. Ou então, que o cliente fique em silêncio quando deveria falar. Isso tudo por quê? Porque não tem o traquejo necessário da advocacia criminal e vai só por ir. E aí eu tiro por mim, Lázaro. Quando chega uma demanda civil para mim, eu não faço. Quando chega uma demanda que é imobiliária, eu não faço. Eu preciso ter a competência de dizer, não, amigo, eu não consigo fazer. Eu não sei fazer. Eu brinco dizendo o seguinte, se chegar uma pessoa aqui
para se aposentar, ele pode ter o direito do mundo para se aposentar. Se eu pegar a causa dele, eu não consigo aposentar, porque eu não sei. Isso é natural. Ninguém sabe de tudo. Agora, se for na área criminal, aí pode vir, porque eu não sei de tudo, mas eu sei os caminhos. Eu sei os caminhos. E assim acontece o inverso comigo. Quando chega na área criminal, apesar de que a gente atua em alguns casos específicos, como eu advogo para a associação da polícia, então a gente tem alguns casos que a gente atua ali, né? Como esse segundo plano, né? Porque o titular da pasta é o Dr. Roberto, e a gente dá um suporte ali para ele, né? Nessa área. Mas, de fato, quando chega para mim no escritório, doutor, crime, delegacia e tal, disse, olha, infelizmente nessa área eu não atuo, eu tenho parceiros que atuam nessa área criminal, então eu vou contactar, né, para lhe dar um respaldo melhor, para lhe dar uma desenvoltura melhor no processo, porque, de fato, eu não vou conseguir dar essa segurança, né, relacionada a isso. A gente tem que ser muito claro, muito transparente. Você vai ganhar os seus honorários, não vai deixar de receber, né? E o cliente vai sair muito mais satisfeito com você, porque você foi transparente com ele, você foi sincero com ele. Sim. A dizer, não, rapaz, realmente eu preciso de uma técnica maior e eu não posso oferecer a você, mas eu tenho um colega que pode. Eu tenho um colega que é especialista nessa área, certo? E aí não termina ajudando o cliente e não gerando a consequência que eu também comentei aqui no curso, já pensou? A gente chega em plenário do júri, muitas vezes eu chego em plenário do júri, eu sou contratado para fazer só o plenário do júri, e quando eu vou folhear o processo, vou olhar o que foi produzido para trás, digo, meu Deus, tanta oportunidade que a gente teve de provar sua inocência, ou então de conduzir o processo para o júri, um conjunto probatório melhor, mas não foi produzido. E aí, quando eu tenho afinidade com o advogado que vem conduzindo, eu digo, meu filho, não faz isso. Entendeu? Me chama, se você quiser, você fica com os honorários. Eu não tenho interesse nos honorários. Mas quando chega aqui no tribunal do júri, você vem conduzindo o processo todo e você não faz o tribunal do júri, você não faz o plenário. Eu brinco muito com os meninos lá de Morada Nova, lá de Mossoró. Brinco e puxo na orelha. Porque eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Criminal e sou membro da Comissão de Tribunal do Júri a nível nacional. Eu brinco muito puxando na orelha deles. Filho, se você não está preparado para fazer o plenário do júri, o dia do júri, você não vai nem fazer um atendimento de delegacia. Não vai, porque o júri começou ali. A produção da prova começou ali. É ali que você vai sedimentar o que você vai apresentar lá no tribunal do júri. Então não venha só para tirar uma foto. Não venha. Tá certo? Isso aqui é sério. Aí depois termina sendo ameaçado pelo cliente e diz, eu vou sair da advocacia criminal porque é perigosa. Não é perigosa a advocacia criminal. E às vezes até pede para participar do júri. Doutor, deixa eu participar. O doutor dá uma abertura. Não, depois fala sobre isso aqui. Aí vai e pega só aquela partezinha para publicar nas redes sociais, né, Instagram, que é que tá dando essa viralizada, né? E o pessoal diz, eu sou especialista, né? E não tem essa... Porque não é só especialidade, não é só ter o título de especialista. Você tem que se aprofundar o conhecimento, você tem que ter a prática, você tem que saber... eu acredito que o doutor, antes de fazer o júri, já foi assistir a algum outro júri, com certeza. Então, assim, muitos já querem iniciar mesmo sem ter esse traquejo de olhar como é que o advogado se comporta, como é que... Entendeu? Eu já assisti muito mais júri do que fiz. Desde quando eu era acadêmico de direito, a minha função era saber qual a pauta de júri e assistir júri, direto. Ainda hoje, eu estou no meu escritório, quando eu sei que tem júri, eu corro pro tribunal, eu vou assistir. Eu corro pro fórum, eu vou assistir. Porque muitas vezes... a gente pega ali aquela tese daquele advogado, pega a fala do advogado, pega o comportamento do promotor que em determinado momento vai ajudar você. É um caso semelhante ao seu, você vê a linha argumentativa do promotor de justiça, você vê o time do advogado, vê o time da defesa e a partir daí você consegue construir uma defesa no seu processo. Entendeu? Eu nunca deixo de assistir um júri. Se eu tiver a oportunidade de ir, eu vou assistir todos. E ainda mais entender como é essa participação do Ministério Público, né? Como é que ele atua, como é que aquele promotor que chegou de repente é o promotor que está chegando recente ali naquela comarca. Não, vou identificar como é a atuação dele, como é que ele faz.
Principalmente, Lázaro, se a gente for fazer júris em outras comarcas, Sim. que eu não tenho tanto júris, né, em outra comarca. Recentemente eu fiz o júri aqui em Fortaleza, certo? O júri era numa terça-feira, eu cheguei na sexta-feira anterior. Sei que cheguei na sexta-feira, na segunda-feira eu estava lá assistindo o júri, certo? Porque o meu era na terça-feira, para ver como era o comportamento do juiz, para ver como era o comportamento do promotor, certo? Para a partir daí já ter uma intimidade com o conselho de sentença, já saber quem é pelo nome, fazer a nossa consulta do conselho de sentença é primordial. Isso é primordial. E o advogado que não está atento, o advogado que não tem essa perspicácia de antes, de ver, de analisar a situação, ele sai atrás. E olha, se o seu cliente foi condenado por um erro seu na tribuna, isso é muito perigoso para o advogado criminalista, certo? Então é o que eu costumo dizer, com muita técnica, com muita cortesia, você precisa ser cortês com todo mundo. Passou essa época de advogado e só brigar, de advogado e só provocar briga entre promotor, discutir com o juiz. Fica até bonito no Instagram, fica até bonito na rede social. Só que quem está sofrendo as consequências disso é seu cliente, que você vai para a condenação. Você vai para a condenação. Ora, eu chego em uma comarca pequena, né, aqui do interior, em que o promotor está fazendo júri há 5 anos. Conhecido do juiz, amigo do juiz, amigo, o conselho de sentença todo conhece o promotor. É aquele promotor, muitas vezes em vara única, aquele promotor que ele dá um despacho para um alvará de outros advogados daquela família. O promotor é conhecido. Eu chego um desconhecido naquela comarca, vou procurar briga com aquele promotor. Meu amigo, eu posso ter o caso mais fácil que tem, eu já estou perdendo, eu estou brigando com o promotor. O jurado toma a briga para ele. É esse advogado que eu nem sei quem é, está brigando com o meu promotor. É assim. O tribunal do júri ele é muito melindroso. Você tem que saber a técnica certa, o momento certo, né, para intervir. Maravilha, doutor. Então, a gente agradece essa sua participação, doutor, aqui no nosso podcast. Agradece também a participação no evento, né, nesse evento que é de grande responsabilidade, trazer aqui uma palestra. A gente sabe que tem muitos bons palestrantes ali, né, e o doutor foi escolhido a dedo, né, pelo doutor Roberto. Isso demonstra que o doutor tem um conhecimento muito profundo, né, nessa área do Tribunal do Júri. Parabéns pela sua condução de palestra, pela sua desenvoltura como advogado. Então, quem agradece sou eu pela oportunidade, tanto ao professor e amigo Roberto Duarte quanto a você, Lázaro. Muito obrigado e sempre estarei à disposição. Viu? Maravilha, doutor. A gente agradece. Estamos finalizando mais um Amostrado Podcast, né, aqui no evento do doutor Roberto Duarte, segunda edição do Tribunal do Júri. A gente agradece mais uma vez, doutor, a participação. Seja sempre bem-vindo ao nosso Amostrado Podcast. Forte abraço e sempre conta comigo, amigo. Até mais, pessoal.